A graça e a paz seja com todos. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 5. Iremos ler dos versos de número 13 a 19. Neemias, capítulo 5, versos 13 a 19, para que nós possamos dar continuidade nesse livro tão importante, de lições profundas para a fé cristã. Amém? Todos abriram? Diz assim o texto bíblico, versículo de número 13. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram o pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparados aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Amém. Vamos orar? Deus maravilhoso, é em alegria, em graça, é em amor que nós nos reunimos por meio de Jesus. Nós precisamos ouvir a Tua santa voz, Senhor. Nós lemos a Tua palavra, e agora, por meio do Teu Espírito Santo, fala conosco, Senhor, por meio dessa exposição. Traga, Senhor, o texto bíblico aos nossos corações, que ele possa encontrar uma terra fértil, e que ali ele possa, Senhor Deus, crescer, germinar e ter vida em nossas vidas. É assim que nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de o grande exemplo de Neemias. O grande exemplo de Neemias. Apenas a título de introdução, e é muito importante para esse texto que nós temos diante de nós, nós precisamos nos lembrar que, tanto no livro de Esdras, como no livro de Neemias, Esdras nós já fizemos a exposição, como também nesse livro importante de Neemias, o tempo todo nós vimos inimigos e ataques de adversários externos acontecendo contra o povo de Deus. Se os irmãos se lembrarem, vocês vão perceber que ainda no livro de Esdras, nós tínhamos problemas, eu falo nós porque é um povo santo só, né? Nós tínhamos problemas com Tatenai e Setar-Bozenai. E esses eram aqueles que pegavam pesado, eram grandes adversários, principalmente no período de Zorobabel, que é aquela primeira parte do livro de Esdras. Ainda aquela primeira caravana subindo, tínhamos problemas com Tatenai e Setar-Bozenai. Quando nós olhamos também para o livro de Neemias, as coisas não estão mais fáceis. Tudo ainda continua difícil. Há ataques externos acontecendo o tempo todo. Mas parece que os principais, de acordo com o texto bíblico, é Sambalat, Tobias e Gesem. Esses 3 homens agora estão pegando pesado com essa terceira caravana que voltou da Babilônia para que pudesse servir a Deus no seu devido lugar. O tempo todo nós recebíamos, como povo de Deus, o povo do deserto,
aqueles irmãos que estavam voltando da Babilônia, que agora já era caída, tinham problemas para retornar ao seu Deus, à sua cidade. Mas no capítulo 5, que é esse capítulo que nós estamos de Neemias, surge um outro problema. Enquanto que os primeiros problemas eram ataques externos, agora acontece um ataque interno. E é justamente nisso que Neemias começa a perceber, de início, no capítulo 5. Antes, eram aquelas pessoas que queriam, lá de fora, colocar o bedelho no povo de Deus. Agora, é o povo de dentro dos muros. É o mesmo povo. É o povo da aliança, que começa a perseguir, desanimar e empobrecer, inclusive, outros irmãos. Os nobres de Israel se aproveitaram de uma crise econômica que já estava acontecendo por conta de que estavam retornando agora da Babilônia, no caso aqui já era a Pérsia, e eles estão voltando da Pérsia, e estão chegando lá, a cidade está em frangalhos, tudo está destruído, a economia, então, evidente, que não era das melhores, mas eles se aproveitam dessa situação, para deixarem essa crise econômica mais difícil ainda, mais pesada, mais acirrada. Fazendo como? Emprestando dinheiro aos irmãos, com juros exorbitantes, vendendo aquilo que eles tinham por preços abusivos, e fazendo com que essas pessoas, inclusive, passassem necessidade de fome. Quando Neemias fica sabendo disso, ele se angustia, ele se irrita, e evidentemente que ele vai tomar todas as precauções possíveis. E isso nós falamos do capítulo 5, do verso de número 1 até o versículo de número 12. Mas eu quero chamar a atenção aos irmãos a um ponto importante que eu não falei, porque se faz necessário falar a partir do versículo de número 13. Nós sabemos que Neemias, ao ir falar com os nobres e exortar os nobres a respeito dos seus pecados, é dito, entre versículo 10 e 12, que os nobres ouviram o que Neemias falou. Eles entenderam o que Neemias estava falando, a maneira como Neemias estava exortando, e nós não tiramos de forma alguma a ação do Santo Espírito no coração desses nobres, para que eles se arrependessem dos seus pecados, ouvissem Neemias e consertassem a sua vida diante de Deus e devolvessem. É isso que aconteceu nesse texto anterior. E devolvessem muitas das terras aos seus devidos donos, visto que eles tinham feito de uma forma que não agradavam ao Deus de Israel. E isso, então, de fato, aconteceu. Todavia, nós não podemos excluir que, embora haja a ação soberana de Deus sobre essa situação terrível de irmãos passando necessidades por causa de outros irmãos, e Deus agiu naqueles nobres, não podemos excluir, de forma alguma, o bom trabalho de Neemias, a maneira como ele conduziu todo esse processo, a maneira como ele realizou todas essas coisas, e principalmente como, com uma única conversa, ainda pesada que fosse, uma exortação seríssima que fosse, esses nobres o ouviram de primeira. E a grande pergunta é, por que é que os nobres ouviram Neemias num primeiro momento? Por que é que, de imediato, ao ouvirem essa exortação, eles realmente se arrependeram e fizeram o que era correto? E a resposta é simples. Embora o poder de Deus agiu no coração desses nobres, o testemunho e o caráter de Neemias contaram muito. O testemunho e o caráter de Neemias contaram muito. Deixa eu falar algo a vocês, irmãos. Antes de qualquer pessoa ouvir vocês, eles querem saber qual é o caráter de vocês. A mesma frase, na boca de pessoas diferentes, significam coisas diferentes. Nunca esqueçam isso. A mesma frase, na boca de pessoas diferentes, significam coisas diferentes. Como isso é possível? Porque nem tudo é semântica, nem tudo é gramática, é caráter. É caráter. E conhecendo o caráter de alguém, quando sai algo da boca dessa pessoa, nós sabemos a partir de qual perspectiva ele está falando aquilo. Sabemos como ele é, sabemos o seu caráter, sabemos o seu passado, sabemos o seu histórico.
sabemos como ele vive o dia a dia, e trazendo isso para a realidade da igreja cristã, sabemos como ele é crente. É evidente que quando ele se expressou dessa forma, não era algo ruim, no sentido de imoral, que ele estava se referindo. Porque nós o conhecemos. Não era. Porque conhecer o caráter, conhecer o passado, é de suma importância para que se possamos ouvir alguém. Isso é de suma importância para que possamos entender o que aquela pessoa quer. E é nessa perspectiva do caráter, do testemunho, de uma vida correta diante de Deus, que nós vamos falar o texto lido hoje. Amém? Aliás, é o que a Bíblia faz. Ela tira essa parte do texto, a partir do versículo 13, para nos ensinar que um dos motivos, além da soberania divina, dos nobres terem ouvido de primeira Neemias, é porque eles conheciam quem era Neemias. Eles sabiam o que Neemias estava falando. Em todo esse texto, então, eu quero tirar com os irmãos apenas 3 lições, rápidas lições. E dentro de cada uma dessas lições, é evidente que eu vou trazer as minhas considerações, para que a gente possa entender o que é que estava acontecendo aqui e o que é que as Escrituras estão nos falando a respeito de Neemias como um líder, mas, acima de tudo, como um homem de Deus. Como todas essas coisas foram realizadas nesse pequeno tempo, esse curto tempo de arrependimento em que os nobres vivenciaram. Amém? Queridos, então, já de imediato, eu já quero trazer aqui e traçar uma lição importante com vocês. A primeira delas é que Neemias sabia como ser bom naquilo que ele fazia. Neemias sabia ser bom naquilo que ele fazia. Mas agora deixa eu tentar especificar um pouco melhor o que eu quero dizer aqui com os irmãos. Neemias sabia quanto custava um bom testemunho diante de Deus e dos homens. Neemias sabia muito bem quanto custava um bom testemunho diante de Deus e dos homens, porque ele era bom naquilo que ele fazia. Um bom testemunho naquilo que se faz. Isso é importantíssimo de imediato da primeira lição. E eu quero tirar aqui e fazer algumas considerações baseado em todo o texto. A primeira delas está no versículo de número 13. Por favor, leiam novamente comigo. Somente o versículo de número 13, dizendo: Também sacudi o meu regaço e disse: Assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. E a primeira consideração que eu já quero deixar claro aqui, dentro dessa lição, de que ele era bom naquilo que ele fazia, é que Neemias era alguém justo. É a primeira consideração que o texto nos mostra. Neemias era alguém justo. Por favor, irmãos, se lembre do texto passado, do verso 1 a 12. Os pobres começaram a reclamar, o povo começou a reclamar, falando que eles estavam com fome, que eles precisavam de trigo para que eles não morressem. Fora dito que eles já tinham vendido as suas vinhas, já tinham vendido as suas casas, vendido as suas terras, já estavam reclamando que algumas de suas filhas já eram escravas de outros judeus, que os seus filhos também estavam indo para esse mesmo caminho, que eles em si não tinham poder para absolutamente nada, porque eles não tinham mais moeda, nada de valor para negociar. E Neemias, é dito no versículo de número 6, que ouvindo essas reclamações, ele ficou extremamente irritado. Ele ficou extremamente irritado. E isso faz sentido, porque isso é uma injustiça que estava acontecendo. E uma vez que ele ouviu toda essa reclamação e percebeu que toda ela era verdadeira, ele foi lá então exortar, conversar, confrontar os nobres. E ali ele estabeleceu novamente a justiça. É assim que termina o versículo 12. Ele estabeleceu a justiça.
Isso já mostra o como Neemias era justo. Mas quando chega no versículo 13, de fato mostra em superlativo a seriedade com que ele leva a justiça. Ele conquista a justiça em Israel novamente. Ele resolve o problema do povo. O povo volta a ter terra para plantar. As vinhas, aquilo que vai ainda na safra, volta a ser do próprio plantador, do dono da casa. Eles voltam a ter casas para morar. Ah, no almoço agora tem franguinho na panela. Quem se lembra dessa música? No almoço agora tem franguinho na panela. Tudo isso acontece. Eles estão bem. Ele estabelece a justiça. Mas agora ele vai orar. E no versículo 13 mostra como ele se preocupa com a justiça. Uma vez instituída a justiça dentro do povo de Deus, a oração dele agora é para que essa justiça permaneça. E ela permaneça mediante juízo divino. E ele faz um ato diante do povo. Ele começa a sacudir as suas roupas. Ele sacode. E todo o povo está vendo isso. É o que está escrito no versículo 13. O povo está vendo ele sacudindo as roupas. E num ato de autoridade que ele tinha da parte de Deus, ele diz: assim aconteça com qualquer homem que não cumprir a sua palavra em se manter justo. Que Deus assim faça com ele. Primeiro, sacuda esse homem e depois o despoje, arranque tudo que ele tem. E ele fez isso diante de todo o povo. Tamanho era a seriedade com que ele levava a justiça estabelecida diante do povo de Deus. E por que ele fazia isso? Esperando que alguém de coração maldoso, que intentasse novamente quebrar aquela justiça social que era correta diante de Deus e dos homens, que Deus viesse em juízo e trouxesse sobre aquele que tentasse agora romper a justiça divina no meio do seu povo, a sofrer exatamente aquilo que o homem queria fazer com os seus irmãos. A ideia de que assim Deus faça e sacuda a sua casa, como ele diz no versículo de número 13, é que você venha a ser como que, basicamente a mesma expressão que Jesus usou, explicando a Pedro isso. Satanás pediu para cirandar você. Mas Jesus protegeu Pedro de Satanás. Mas agora, nesse caso, a situação é um pouco mais séria. Porque Neemias não está falando com o diabo. Aliás, Neemias não tinha papo com o diabo. Crente não tem papo com o diabo. A nossa conversa é com o Senhor. Mas quem é que pode livrar alguém da mão do Senhor? Jesus tem autoridade para proteger Pedro do diabo fazer alguma coisa contra ele. Mas quem é o louco que pode, numa hipótese insana, achar que pode proteger alguém das mãos de Deus? Quem é esse louco? A justiça e a retidão de Neemias era algo tão sério que ele ora dizendo: Deus, que assim aconteça, que alguém seja cirandado pelo Senhor, se quiser quebrar o equilíbrio da justiça que precisa haver no meio do povo da aliança. E não apenas isso, ser cirandado pelo Senhor, mas também ser desprovido de tudo o que ele tem, despojado. Que tudo que esse homem possa ter, seja arrancado dele e distribuído entre o povo. Por ter tentado fazer ao contrário com os seus irmãos. E isso mostra a seriedade de Neemias ser alguém justo. Porque ele não apenas estabeleceu a justiça. Agora, no versículo 13, ele está labutando em preservar a justiça já estabelecida. Em preservar a justiça já estabelecida. O que acontece quando ele faz isso? Qual é o resultado
dessa oração e do uso dessa autoridade que Deus deu a ele. O povo, que começou o capítulo 5 com um clamor, agora encerra esse tema com um culto de adoração a Deus. Porque quando a justiça é estabelecida e existem princípios de preservá-la, há uma esperança para o povo, há uma esperança para todos. Assim precisamos ser como igreja. A justiça precisa ser estabelecida no meio do povo de Deus, o tempo todo. E não apenas uma justiça estabelecida, como sabendo que cada um da igreja trabalha e labuta para preservar essa justiça. E uma vez que a justiça é preservada, não apenas a justiça social, mas em todos os aspectos, em toda forma de olhar, tendo como filtro a pessoa de Cristo e os ensinamentos de Cristo, a igreja conseguirá andar com maior liberdade entre si. Não haverá alguns mais privilegiados e outros menos privilegiados dentro da comunidade cristã. Não haverá aqueles que estão sofrendo porque outros estão se entorpecendo de avarias que poderia ser dividido com todos. Não, irmãos. Mas agora todos podem gozar das mesmas delícias que há no Evangelho. Porque a igreja entende que todos participam da mesma aliança, todos participam do mesmo reino, todos possuem o mesmo Deus. Todos. Basta olhar as ordenanças bíblicas. Todas elas é para toda a igreja. A ceia é só para alguns? Não, a ceia é para todos. Me desculpem a compreensão clássica pentecostal. O batismo do Espírito Santo é só para alguns, e alguns vivem o tempo todo sem ser batizados no Espírito Santo. Não é isso que diz a carta de Coríntios. No capítulo 2, no versículo 13, é dito, porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. Porque todos somos um corpo. A justiça é estabelecida. Todos estão protegidos. Todos estão protegidos. Entendem? Olha a característica desse líder, é uma consideração de que aquilo que ele sabia fazer e fazia muito bem. Mas eu quero também fazer uma segunda consideração dentro dessa primeira lição, e agora eu queria ir com os irmãos para o versículo 14. Olha o que é dito. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos. Até aqui. Eu quero fazer uma segunda consideração de que ele, de fato, sabia fazer algo e sabia fazer muito bem, dando muito bom testemunho. Neemias se preocupou em criar um histórico de vida ilibado. Neemias se preocupou em criar para ele um histórico de vida ilibado. É o que diz o texto. Olha, desde o dia em que fui nomeado seu governador. Governador de quem? De Artaxerxes I. Até quando eu saí desse cargo. Só nesse mandato, foram 12 anos como governador. Foram 12 anos. E eu nunca fiz nada de errado. Está lá na continuação do texto. Nem eu, nem os meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Isso significa que Neemias tinha consigo que, como servo de Deus, e agora numa posição nobre de líder, ele precisava construir uma história virtuosa, um passado notório e manter o tempo todo uma vida em que expressasse a bondade de Deus, a justiça de Deus e a graça de Deus. Porque a nossa história, irmãos, é um cartão de visita. É um cartão de visita. Entende por que os nobres estão ouvindo também Neemias, além da ação poderosa do Espírito Santo? Porque a gente sabe quem é esse homem. Ele não é uma pessoa que está mandando a gente parar
de agir com usura contra os mais pobres, mas ele mesmo, o tempo todo, estava apertando eles. O tempo todo arrancou terra deles. O tempo todo também usou o dinheiro da safra que era deles. Não! Ele não usou o seu cargo para benefício próprio. Ele foi governador por 12 anos e não se enriqueceu de forma ilícita. Vou abrir um parênteses aqui. Neemias era rico, a gente já vai ver isso. Feche parênteses. Mas ele não enriqueceu de forma ilícita. Ele fez de toda a forma correta. Ele trabalhou toda a sua vida para que a vida dele fosse vista com uma envergadura moral e de justiça que fosse notória a todos. Uma vida de graça e verdade. Que quem perguntasse a respeito de Neemias teria um bom testemunho. Queridos, é óbvio que Neemias errava. É óbvio que Neemias pecava. Mas são aqueles erros, entendam com maturidade o que eu vou dizer aqui agora. São aqueles erros normativos da queda humana. Não é nada que venha de fato macular toda a história da igreja. São erros normativos. Neemias era homem como você e eu. Neemias não era Cristo perfeito, mas viveu a sua vida buscando essa perfeição, dentro das possibilidades de sermos santos e irrepreensíveis em Deus. Ele construiu essa história, de forma que talvez um erro dele não teria peso, um erro normativo, não teria peso de manchar toda a sua história, de manchar todo o seu trabalho. E esse é um ponto importante, porque ninguém lançou nada ao rosto de Neemias, mesmo sabendo que ele não era perfeito, mas ele dava bom testemunho. Por que eu digo isso? Porque nós, a igreja de Jesus, dessa geração, nós estamos vivendo um momento nojento da raça humana, não apenas a nível de depravação, não apenas de imoralidades sexuais, não apenas de corrupção, não apenas, o que já são pecados terríveis, mas talvez aqueles que são um pouquinho mais high-tech, tecnológicos, que vivem nas mídias, eu acho que os irmãos já perceberam que as mídias sociais nada mais é do que uma grande arena. Ou para aqueles que estão mais acostumados, é como um campo de futebol, com uma arquibancada talvez mais de 100 mil vezes maior do que o Maracanã. E eu não estou brincando. A arquibancada de uma mídia social é muito maior. E eles estão nos observando com um único motivo. Hoje eu quero vomitar, desculpa a expressão, toda a minha tristeza, toda a minha indignação, todo o meu fracasso, em qualquer que aparecer na mídia social e cometer um deslize só. Veja os comentários de qualquer postagem. As pessoas sempre estão falando mal. As pessoas sempre estão denegrindo. Para tudo. Se aparece um pai decente, brincando com uma criança, tem alguém que vai falar assim, esse pai não presta, não podia fazer isso com a criança, não podia fazer isso. Pessoa chata. Chata. Não está fazendo nada com a criança, nada demais. Mas não pode. Se aparece uma mãe dizendo assim, minha criança, dada a primeira infância, de forma alguma, eu não estou nem defendendo nenhum nem outro, estou dizendo como está o mundo, ok? Meu filho ou minha filha não come absolutamente nada de açúcar. Pronto, já vai aparecer os nutricionistas que nunca se formaram. Aliás, que nem entraram na faculdade. Mas eles têm autoridade dada pelo teclado do seu computador ou pelo teclado do seu smartphone para eles poderem digitar aquilo que eles defendem. Mas eles mesmo não têm filhos. Mas se aparecer imediatamente no mesmo feed, um pai defendendo o contrário, eu deixo minha criança comer tudo que quer de açúcar, já vai aparecer o outro reclamando a mesma coisa também. Porque a gente vive uma geração em que existe um peso muito maior
naquilo que nós falamos de negativo sobre alguém do que aquilo que falamos de positivo. Existe um peso de juízo de valores muito maior naquilo que é negativo. E, aliás, isso não é eu que estou falando. Olha para as mídias. Olha quantos likes tem por causa quando alguém fala alguma coisa polêmica, errada, terrível, criticando. Por que eu estou dizendo isso e o que isso tem a ver com Neemias? Tudo. Neemias era um homem que trabalhou a vida inteira para ter uma vida ilibada. Cometeu erros como qualquer ser humano. Deus o instituiu como líder. Deus não fez dele Deus. Deus fez dele líder. E como líder, ele foi repreender os nobres. E os nobres entenderam por causa que o bom testemunho de Neemias já tinha valia para tudo isso. As coisas e os tropeços não mancham a vida ilibada de alguém. Não mancham. Eu só tenho um pouco de temor se Neemias vivesse nos dias de hoje. E ele tivesse essa mesma vida ilibada. E se ele fosse exortar alguém, apontariam o dedo no rosto de Neemias e buscariam alguma coisa que ele pudesse ter feito que não agradou todo mundo. Eu vejo jovens na igreja, graças a Deus eu posso falar, não na nossa, graças a Deus, mas eu vejo jovens, através das mídias, na igreja, apontando o dedo para pastores com 40, 50 anos de ministério. Aquele senhor que hoje é um senhor abriu mão da sua vida por causa do evangelho. Esse jovem não sabe explicar para mim nem o que é o livro de Obadias. E está metendo a mão na cara de pastor, dedo em riste, para querer falar como se o cristianismo começasse quando ele nasceu. Como se a igreja não fosse histórica. Porque é essa geração. Ter diferenças teológicas, ok, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Só você ver lá Paulo e Barnabé, eles já estavam brigando por uma questão que não era nem secundária, era terciária. Tudo bem, a gente entende isso. Mas acusações ad hominem, isso é, não falando da diferença em si, que a gente está discutindo, mas colocando o caráter de alguém em juízo moral, e isso mostra a pobreza que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Entendem a seriedade, como é lindo o que Neemias construiu? Porque é assim que nós precisamos ser. A Bíblia é o nosso parâmetro de exemplo. E foi o que ele fez. Ele se preocupou em ter o seu histórico ilibado. Uma terceira consideração dentro dessa lição, de que aquilo que ele fazia muito bem, porque ele sabia dar um bom testemunho naquilo que ele fazia. Está no final do versículo 14, nós já lemos, mas eu quero ler de novo agora, trazendo uma nova consideração. Ele fala que por 12 anos ele trabalhou, nesse primeiro momento, com Artaxerxes, e depois ele vai ser governador de novo, tá, irmãos? Isso está no futuro aqui do livro, lá no capítulo 13, 6. Mas deixa para lá, né? Então ele vai dizer, no final, que ele trabalhou por 12 anos, e nem eu, nem meus irmãos, comemos o pão devido ao governador. E aqui temos uma consideração que é muito importante, que Neemias está ensinando. Muito importante, de uma coisa que um líder sabe fazer, ou deve fazer, como bom testemunho. Ele sabia o que era dele por direito e aquilo que era um abuso da sua função. Ele sabia o que era dele por direito e aquilo que era um abuso pela função que ele carregava consigo, ser o governador. Eu explico. A expressão não comemos o pão devido ao governador, quem é o governador? Ele. Ele está dizendo que ele conseguia ter uma consciência em Deus de saber o que lhe era de direito pelo seu trabalho,
o seu salário, os benefícios corretos que o cargo lhe dava, mas ele sabia onde parar com esses benefícios e que a partir daquele limite de consciência em Deus que ele tinha, ele sabia que tudo que ele tinha ali, ainda que por direito, era extravagância. E isso ele não aceitava. Olha que coisa linda da liderança de Neemias. Ele sabia aquilo que lhe era por direito. É óbvio que ele recebia. Ele tinha um bom salário. Tinha um bom trabalho. Tinha privilégios como governador. Mas existiam alguns pães que já é extravagância. Aí já não precisa. Isso eu não aceito. Não preciso. Ele sabe fazer essa diferenciação. Ele tem essa compreensão. E é isso que um líder, é isso que crentes devem fazer. Em nenhum momento o texto está dizendo que ele abriu mão do seu salário. Em nenhum momento o texto está dizendo que ele abriu mão de todos os seus benefícios. Ele sabia como viver como governador. Ele sabia a sua posição. Sabia aproveitar daquilo que a posição lhe dava. Não tem problema nenhum, porque é lícito. Ele diz no texto, é devido ao governador. Já foi determinado isso pelo império. Já foi determinado. Não seria ilícito eu aceitar, mas é imoral diante da minha consciência. A lei permite, mas o meu Deus não vê isso com bons olhos. Eu consigo perceber que até aqui eu consigo ir, mas a partir do momento que esses benefícios se tornam extravagâncias, abuso do poder, abuso da função, eu não quero mais. Porque eu sei quem está alimentando essa extravagância. É um povo sofrido. É um povo que tem necessidades. É um povo que geralmente, aquilo que ele ganha é contadinho no mês. Tem crianças, tem filhos. E isto é o exemplo que Neemias nos dá. Mas a gente pode aplicar isso para todas as áreas da nossa vida. É óbvio que nós podemos viver dentro dos privilégios que Deus nos deu. Mas precisamos ter uma consciência em Jesus. A nossa consciência está cativa em Cristo para saber que pode ser que surjam oportunidades que não são ilegais aos olhos do governo, do Estado, da sociedade, que é aprovado juridicamente, mas é imoral diante do meu Deus. Então, por mais que isso me seja devido, eu abro mão disso. Porque eu sei quem é que está bancando essas extravagâncias. Olha que coisa linda que nós temos em Neemias, irmãos. E que maturidade para lidar com isso. Que maturidade. Porque se fosse um crente que tem aprendido da maldita teologia da prosperidade, ele não pensava duas vezes em dizer que isso era de Deus. Eu vou falar isso claramente porque isso está no YouTube, então eu posso falar. Faz um tempo já, então, não sei se os irmãos vão se lembrar. Em 2008, o mundo todo passou pela crise americana da Bolsa. Vocês se lembram disso? Oh, misericórdia aquela crise. Foi difícil para mim também. Foi bem difícil o que aconteceu. Num determinado momento, graças a Deus, aquela crise foi sanada, ou tentaram sanar. E eu me lembro, não sei se os irmãos viram isso, se não viram, vocês são abençoados. Mas eu me lembro, hoje a ex-esposa do Cacá
Carol, alguma coisa, não me lembro mesmo, de verdade, acho que é Celico, alguma coisa assim. Ela foi pregar na igreja em que ela congrega. E ela falou que Deus revelou para ela, olha o perigo, Deus revelou para ela, que aquela crise que aconteceu em 2008 foi porque Deus estava tirando o dinheiro de todo mundo para que o Kaká, seu marido, recebesse do time de futebol. Vocês se lembram desse absurdo? Eu tenho um grande problema, a minha memória é muito boa. Como é que uma pessoa que se diz crente em Jesus pode falar uma asneira dessa? Que Deus tirou o dinheiro de todo mundo só para dar para o seu marido. Busque isso no YouTube, irmãos. Ou não busque. Já me arrependi de falar para vocês buscarem. Já peço perdão em Cristo. Porque isso é um absurdo. Um crente como esse não tem a compreensão que Neemias está nos ensinando, de saber o limite daquilo que é extravagante, daquilo que está machucando alguém para benefício próprio. Não era benefício do reino aqui, coisa nenhuma. Ele está falando do benefício próprio. Não, eu não posso fazer isso. Porque é assim que um líder deve ser. É assim que um líder deve fazer. Isso é ser bom naquilo que ele é. Isso é ser bom naquilo que ele é. Quarta consideração, eu queria pular com os irmãos para o versículo de número 16. Ele diz: antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. O que é que um líder deve fazer? Ter um sentimento real pelo seu trabalho e pela sua liderança. É isso que ele está falando no versículo 16. Ter um sentimento real pelo seu trabalho e pela sua liderança. Percebam que Neemias não chegou em Israel quando ele pediu para o imperador, para o rei, liberá-lo ele. Ele chegou em silêncio, vocês se lembram disso? Ficou 3 dias em silêncio, deu a volta na cidade, viu como estava o muro, e depois ele abriu o seu projeto a todos. Ele fez isso porque ele acreditava nisso. Ele tinha um sentimento real pelo seu trabalho e pela sua liderança. Não tem como eu não comparar. Neemias não foi político. Neemias não falou algo a respeito da cidade, da proteção da cidade, de reconstruir os muros da cidade, fazer aquela cidade um lugar habitável novamente, só para trazer esperanças falsas ao povo. Como os políticos fazem seus comícios e seus discursos. Prometem mundos e fundos, sabendo que, infelizmente, e falo isso com muito cuidado, que uma grande parte dos brasileiros, infelizmente, são ignorantes na política. Há políticos que estão se candidatando a determinados cargos eletivos que prometem coisas que o seu cargo não tem autoridade para isso. Não são nem eles não têm autoridade nenhuma para fazer isso. Eles não conseguem, não é jurisdição deles. Mas eles prometem, falam bem, diz que ama o povo. E aí começa aquelas lorotas. Vai comer pastel na rua, tomar caldo de cana, dá uma coisa para um, dá uma coisa para outro. Entrou no carro após o comício, nem se lembra do que falou. Mas o povo está na polvorosa. Agora vai. Agora vai. Neemias foi homem de Deus. Ele tinha um sentimento real por aquilo que ele falou. Um sentimento real pelo seu trabalho.
um sentimento real pela sua liderança. Ele chegou, ficou 3 dias quietos, deu uma volta por toda a cidade, compreendeu o que precisava, levantou os dados, falou do seu plano a todos, e agora, mãos à obra, eu estive com vocês. E trabalhei duro com vocês. Não chegamos nessa parte ainda, mas já adianto o spoiler. Em 52 dias terminamos o muro. Terminamos a obra. Aonde eu estava com vocês esses 52 dias? Aonde eu estava? Com vocês. Eu não fiz um plano qualquer, um projeto qualquer, coloquei vocês para trabalharem e eu fui granjear aquilo que eu iria ganhar com isso. Ganhar terrenos, imóveis. É o que eu estou dizendo. Não, eu estive com vocês. Porque é isso que um líder faz. Olha o exemplo. Como é que os nobres não iam ouvir um homem desse? O que é que eles iam apontar para Neemias? Eu estive com vocês. E fiz mais. Falando agora, num linguajar atual, e ainda peguei os meus assessores, que ele é um governador, ele é líder. Peguei os meus moços, peguei os meus assessores e coloquei eles para trabalhar também. Se estão do meu lado é para trabalhar. É o que ele diz no versículo 16. Final lá, ó. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Percebem o que um líder precisa fazer? E como isso faz dele alguém bom naquilo que faz? É uma lição impressionante do que ele está dizendo. É uma lição impressionante. Mas tem uma lição que eu também quero falar com vocês sobre isso. Uma lição não, uma consideração ainda. Uma consideração dentro dessa primeira lição. A benevolência piedosa de Neemias. A benevolência piedosa de Neemias. E eu quero ler com os irmãos os versos 17 e 18. Os versos 17 e 18. Olha o que ele diz. 17. Também 150 homens dos judeus, prestem atenção, também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves. E de 10 em 10 dias, um happy hour, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigir o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Que benevolência é essa, irmãos? Vamos trocar isso aqui para o português claro aqui? Para o popular? Ele está falando assim, 150 homens trabalhando no muro. Os magistrados. Então a gente não está falando só de gente simples, não. Está falando de gente elevada academicamente. E mais outras gentes que se achegavam. Então aqui a gente já perdeu a conta. Eu os hospedava, não é que eles colocavam ele para dormir na casa. Não é esse o contexto. O que ele está dizendo é que todos esses homens, todo dia, iam na casa de Neemias, possivelmente então um espaço grande, uma área com certeza esverdejada, bem grande, e ali sou eu que dou o almoço para eles do meu bolso. Quanto custa um boi por dia? Quanto custa uma ovelha selecionada? Essa é a ideia de ovelha escolhida. Não era aquela ovelha doente, magrinha. Ovelha boa, carne de primeira. É para o povo de Deus. Mas não é uma ovelha, é 6. Aves, ele nem sabe fazer a conta aqui. E ele sabe que o povo está trabalhando. Está cansado. O povo está pobre. A economia ainda não está boa. Não tem um shopping para passear. Não tem um Habib's para levar a esposa. Então eu faço um happy hour de 10 em 10 dias. Vinha à vontade. Não era baderna, não.
Isso é amor. E isso nos fala muito sobre Neemias. Isso nos fala muito sobre Neemias. Sabe por quê? Porque Neemias, agora prestem atenção no que eu vou falar, Neemias tinha uma liderança. Isso é algo maravilhoso. Neemias tinha uma liderança racional. Neemias era racional. Olha o jeito que ele chega em Israel. Calado, sabe dos passos, 3 dias, observa as pessoas, levanta como está sendo a vida das pessoas, levanta a situação de Israel, isso é ser racional. Ele não chegou com mimimi, não chegou chorando, racional. Neemias tinha uma liderança inteligente. Fala no momento certo, a hora que é para começar a reconstrução, é ele que lidera todo o povo, coloca as pessoas certas, nas funções certas, trabalha com a logística. Então, a liderança de Neemias era racional, inteligente, e ele era uma pessoa de razão. Ele é uma pessoa de razão. Só que tudo isso regado no amor. Tudo isso regado no amor. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Eu nem estou dizendo da igreja agora, estou dizendo a nível secular. As pessoas vivem defendendo uma liderança forte, racional, inteligente e que trabalha com a razão o tempo todo. É enaltecido essas pessoas, esse modo de gerenciar, de gerir. E eu não posso negar, tem os seus méritos. Tem os seus méritos. Todavia, não é uma liderança completa. Por quê, pastor? Não é uma liderança completa. Porque uma gestão apenas inteligente, racional, com um líder que só vê razão o tempo todo, esse crivo e essa perspectiva de liderança não é a perspectiva da liderança divina. Essa é a perspectiva de uma liderança secular, mas não provém de Jesus. Irmãos, Jesus era inteligente, racional naquilo que fazia, sabia muito bem lidar com isso, tinha suas razões. E como? Lembra-se? Estou caminhando, e ele vai isso de forma racional. Estou caminhando para Jerusalém. Você vai morrer, estou indo de forma racional. Tem profecias, isso tem que ser cumprido, assim que eu glorifico. Mas esse homem, Deus homem, quando sabe que Lázaro morreu, chorou. Porque a sua liderança era pautada no amor. Paulo, quer alguém mais acadêmico na Bíblia do que Paulo, falando em seres humanos normais? Estudioso, poliglota, conhecia as pessoas, líder do Sinédrio, foi o aluno número 1 da sua classe. Ele diz isso, está em Atos, a gente vai ler isso lá nas segundas-feiras. Ninguém excedeu ele. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Está também nas cartas paulinas. Mas ele diz o quanto ele chorava pela igreja, o quanto ele sofria dores, o quanto aquilo constrangia, o quanto ele amava, o como ele sentia falta. Davi, racional. Precisamos aumentar a geografia de Israel. Bom, como é que se faz isso? Matando pessoas. Davi. Há sangue nas mãos de Davi. Olha os Salmos. Um homem leão com a sua espada na mão. Mas alguém gentil com uma pena escrevendo Salmos. O que eu quero dizer com isso é que a nossa vida, sim, ela tem que ser... Irmãos, a gente é cristão, então a gente tem que ser inteligente mesmo. A gente é inteligente, a gente é racional, o culto é racional, tudo é racional, pensamos com razão, mas tudo é regado no amor. Tudo é regado no amor. Nós choramos diante de Deus. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Ah, mas não tem de que chorar. Não?
Olha quem Deus é e olha quem você é, e Ele te ama. Como não tem do que chorar? Como não tem do que chorar? Olha o que Cristo fez na cruz, como não tem do que chorar? Nós precisamos reavaliar a nossa vida, lavada, regada, imersa em amor diante de nosso Deus. E diante daquilo que nós praticamos no reino, porque foi assim que Neemias fez. Amém? Segunda lição, vai ser rápido. Se a primeira é, Neemias era bom naquilo que ele fazia, porque é isso que um líder deve fazer. A segunda lição, Neemias sabia o que um líder não devia fazer. O contrário agora. O que um líder não devia fazer. Ele era bom em não fazer essas coisas. Quero trazer somente 2 considerações aqui, bem rápidas, porque é assim que o texto nos dá. Versículo de número 15. A primeira consideração daquilo que um líder não deve fazer é não ter pessoas ou antecessores ruins como um exemplo para a minha vida. Não ter pessoas, líderes passados, ruins, como um exemplo para a minha pessoa, para a minha liderança, para o meu profissional, para o meu ministério. Não posso. Versículo 15, ele diz assim: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Eu não tenho nada com eles. Os que foram antes de mim eram corruptos, bandidos, judiavam do povo, colocavam altos impostos, exploravam um povo em miséria. E não apenas isso, dentro da sua competência profissional, mas eles também tiravam até mesmo o pão e o vinho. Está no texto. Sabe o que é tirar o pão e o vinho? A cesta básica. Até isso eles tiravam do povo. Fazia o povo realmente adoecer em sua miséria. Mas não bastava tirar a cesta básica e oprimir com altos impostos. Eles também eram corruptos. Eu quero uma taxa de 40 ciclos de prata. E isso daqui é abuso. Isso não está na lei. Isso é vocês que estão fazendo. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. E aqui Neemias nos ensina o que não fazer. Não façam isso. Eu nunca fiz isso. E ao mesmo tempo que Neemias ensina o que fazer quando vemos algo errado. O que Neemias fez ao não seguir esses exemplos? Ele quebrou o ciclo da maldade. Como governador, eu seria o melhor governador para vocês. Acaba agora a corrupção. Acaba agora a usurpação. Não seria alguém que iria surrupiar o povo. Porque eu vejo todas as coisas a partir do meu Deus. Isso muda tudo. Isso mudou a história. Mas uma segunda consideração daquilo que Neemias não fez, e que ele era bom em não fazer. Ele não apenas parou a história nele mesmo, na autoridade que ele tinha e no alcance de poder que ele tinha, ele mudou o sistema. Ele não se preocupou apenas em ele ser alguém decente, mas no sistema econômico, no sistema político,
ser alterado e mudado, porque continua o versículo 15 dizendo: até os seus moços, dos governadores anteriores, então, até os seus assessores, dominavam sobre o povo. O que é isso, assessor dominar sobre o povo? É um esquema de corrupção feito com os assessores do governo. Até eles dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz. Ele mudou a história a partir do governo dele e mudou o sistema, porque era o alcance dele. Então aprendemos com Neemias o que fazer e aprendemos com Neemias o que não fazer. O tempo corre, né? Terceira e última lição. O que motivou Neemias a ser assim? Aonde Neemias se apegou para ser esse homem construindo uma história e depois resolvendo o problema dos menos favorecidos, trazendo justiça, mudando a política, destruindo esquemas de corrupção? Ou aonde foi que ele se apegou? Essa é a terceira lição. O que o motivou a ser assim? E eu também quero trazer duas compreensões que foram os motivos dele. Primeira, o temor a Deus. Versículo 15, parte final. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu, assim, não fiz por causa do temor a Deus. Entendam o que eu vou falar. O que eu vou falar não é na perspectiva da soberania de Deus. O que eu vou falar é na perspectiva da responsabilidade humana, ok? O que eu falarei agora é na perspectiva da responsabilidade humana. Quando falamos de responsabilidade humana, o que há de mais importante para o ser humano é o temor a Deus. É o que há de mais importante na responsabilidade humana. Porque o temor a Deus é o que caracteriza os nossos relacionamentos. Vou dar um exemplo. É o temor a Deus que caracteriza o nível do meu relacionamento com o próprio Deus. É o temor que eu tenho. E eu sei que o meu relacionamento não é somente um relacionamento, isso aqui é muito importante para crentes. Relacionamento com Deus não é apenas um relacionamento moral. Tem gente que diz assim: eu estou bem com Deus, estou bem com Jesus. Estamos assim, ó. Mas por quê? Não bebo, não fumo, não minto, não mato. Meu irmão, você está longe de Cristo. Porque até o ímpio pode fazer isso. Relacionamento com Deus não é só relacionamento moral. Relacionamento com Deus é relacionamento espiritual de um pai para com um filho. É o temor a Deus que me leva a orar todos os dias. Se eu sabe por que eu não oro todos os dias? Sabe por que alguém não ora? Só tem uma resposta. E não é falta de tempo. Uma pessoa não ora todo dia porque não teme a Deus. Não tem o temor a Deus, não ama a Deus. Ela respeita a Deus, no melhor dos casos, mas não ama, não teme, não tem medo do seu juízo, do seu furor, da sua força, nem lembra disso durante o dia. É o temor a Deus que constrói os meus relacionamentos, principalmente o meu relacionamento com Deus. É o temor a Deus que caracteriza o meu relacionamento com o próximo. Como eu vivo, como eu convivo, como eu ajo, como eu falo, como eu trato, como eu ajudo, como eu ensino, como eu exorto,
como eu estendo a mão quando eu puxo a orelha. É o meu temor a Deus que caracteriza o meu relacionamento com o próximo. É o meu temor a Deus que caracteriza o meu relacionamento com a minha própria vida. A maneira como eu vou levar a minha vida hoje, quais são as minhas prioridades, o espaço que Deus tem na minha vida, como eu irei fazer, como eu irei trabalhar, como eu irei negociar, como eu irei granjear, como eu irei olhar. É o meu temor a Deus. É isso que formou o caráter ilibado de uma envergadura moral de Neemias. Eu não fiz isso por temor a Deus. Segunda e última consideração para encerrarmos hoje. Neemias dava muito mais valor para as bênçãos divinas do que para suas vantagens pessoais. Neemias dava muito mais valor para as bênçãos que Deus derramaria dos céus sobre a sua própria vida, sobre a sua família, do que as vantagens pessoais que governos poderiam lhe dar. Versículo 19. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Eu abri mão de vantagens, de privilégios, de benefícios, de extravagâncias, de luxos, por uma questão de consciência em Ti, Senhor. Eu não queria essas vantagens pessoais que eram extravagantes. Mas lembra-te do que eu fiz. Porque eu sei que as Tuas bênçãos é maior do que qualquer vantagem que eu deixei de receber nesse mundo. Deus é um Deus que derrama as Suas bênçãos sobre os justos. Deus derrama suas bênçãos sobre os justos. E não é errado essa oração, porque muitas das vezes, principalmente nós reformados, temos a tendência de pensar: não vou pedir nada para Deus, só vou agradecer. Você está em pecado. Isso é arrogância. Você está em pecado se na sua oração não contém petições, porque isso é ser arrogante diante de Deus. Neemias fez isso. O rei Ezequias fez isso. Deus levanta Isaías para dizer: coloque em ordem tua casa, que tu vai morrer. Ele vira o rosto para a parede e diz: Senhor, lembra-te de como eu vivi diante de ti. Tu sabes como foi a minha vida diante de ti, Senhor. Derrama as tuas bênçãos, eu fui justo. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Para quem que Jesus está falando isso? Para Deus Pai. Nós pedimos: buscai e achareis em Deus. Porque nós temos labutado no meio do lamaçal do pecado que esse mundo é, em sermos justos, em sermos honestos, em criar uma história ilibada do nosso testemunho, em abrir mão das vantagens que, por mais que muitos e os responsáveis por elas digam, é lícito, para nós é imoral diante da nossa consciência cristã. Senhor, no meio de tudo isso, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, porque eu aprendi a dar valor muito mais nas bênçãos que o Senhor derramará do céu sobre minha vida, do que nas vantagens que eu perdi nesse mundo tenebroso. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus.
Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque Neemias tem sido um exemplo tanto para o povo de Israel como para a igreja do Novo Testamento. Que princípios! Como é bom ser bom naquilo que um líder deve ter e como é bom recusar aquilo que um líder não deve ter. Como é bom nós termos motivos para te adorar, que é o temor ao teu santo nome, e sabendo que o Senhor é um Pai que cuida, que protege e que provê sobre nossas vidas. Que Neemias, Senhor, a história de Neemias, possa ser o instrumento da tua graça para mudar a nossa vida, para mudar a nossa existência, a nossa compreensão de mundo, de vida cristã. Usa, Senhor, o texto da tua palavra, que está cheia de tesouros imensuráveis, para nos formar cada vez mais servos fiéis ao Senhor Jesus. É assim que nós oramos, Pai, no teu santo nome. Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado pelas riquezas que temos em Neemias. Te damos graças, Senhor. Leva-nos em paz, nos leva em segurança, nos dê uma boa noite de sono, guarda-nos do mal. Sê conosco pela manhã, ó Deus, porque lá o Senhor já está. No santo nome de Jesus é que nós oramos com alegria no coração. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Dê um abraço no teu irmão.